Olá, muito bom dia mais uma vez, bem-vindos a este sábado. Obrigada mais uma vez por estar connosco neste que é o dia para podermos louvar e adorar o nome de Deus. Estamos aqui mais uma vez para poder rever aquilo que estudamos durante esta semana, sobretudo para podermos relembrar e poder firmar a nossa certeza naquelas que são as promessas de Deus acerca do seu plano de redenção que Ele, desde a fundação do mundo, tem para cada um de nós. Como habitualmente também, tenho aqui ao meu lado o Manuel Cordeiro, que também nos vai ajudar a refletir sobre alguns dos tópicos então, que vêm aqui explanados na lição número 3 do nosso estudo. E também, como habitualmente, e não poderia deixar de ser, nós precisamos do poder, da graça, da orientação e do Espírito Santo para podermos estudar, para podermos compreender e também para podermos aceitar tudo aquilo que nos é dito aqui. Então, para isso, nós vamos falar com Deus, vamos orar e fazemos esse convite também a si, que está aí desse lado, para curvar a sua cabeça em reverência e em adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Poderoso Deus, excelso Senhor, que estás conosco, grande Rei e grande Salvador, nós queremos dar-te graças, Senhor, por tudo o que tu fazes por cada um de nós. Queremos dar-te graças, Senhor, em primeiro lugar, pelo teu amor. Queremos dar-te graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Amém, que nos permite estar aqui vivos e, sobretudo, Senhor, podermos ter acesso à salvação que tu, em Cristo Jesus, nos ofereces. Damos-te graças por esse plano tão maravilhoso, tão espetacular, tão sublime, que tu, no Conselho do Céu, preparaste e, dessa forma, Senhor, através da morte de Jesus por cada um de nós, podermos viver eternamente. Mas queremos também dar-te graças porque tu nos escolheste para sermos teus filhos e para podermos participar da missão que tu nos incumbiste de falar de ti aos outros e de espalhar a mensagem do advento àqueles que ainda não te conhecem. Amém. Pai do céu, que neste momento em que vamos abrir a tua palavra, que sejas tu a dirigir os nossos pensamentos e que sejas tu a dirigir o nosso discurso. Que ele chegue até quem nos está a ouvir de forma suave, mas também de forma séria e com o sentido de responsabilidade e desafio que cada um de nós tem para poder aceitar este Evangelho que nos é proposto. Abençoa não apenas aqui a mim, ao Manuel, mas sobretudo a quem nos ouve. Que, Senhor, que a tua salvação, que a tua graça possa ser aceita pela fé por cada um dos nossos amigos, por cada um dos nossos irmãos. E que nenhuma dessas oportunidades, Senhor, seja rejeitada, mas que o teu Espírito, Senhor, toque o coração de todos, em particular daqueles que estão mais fracos na fé, daqueles que porventura estão revoltados contra ti ou revoltados contra alguém, e que o mesmo Espírito de perdão, Senhor, que tu nos ofereceste, perdoando os nossos pecados, Senhor, que essa tua graça também possa inundar o coração daqueles que nos ouvem. Amém. Tudo isto nós te queremos agradecer e rogar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos aqui esta lição número 3 que nos fala acerca do Evangelho eterno. E, na verdade, nós vamos ter a oportunidade de ver que este Evangelho, ele não é, e que nos vem descrito aqui em Apocalipse no capítulo 14, ele não é assim tão diferente ou é nada diferente, na verdade, daquilo que aconteceu desde o início do mundo, quando houve pecado, não é? Mas o interessante que eu pude concluir e estudar aqui na lição de hoje é que este Evangelho que foi dado aqui, que nos é dado a conhecer, ele encerra aqui uma profecia onde há um anjo que é visto a voar pelo meio do céu e que é portador e que é arauto
deste Evangelho, desta mensagem. E é aqui falado uma profecia que, onde se prediz aqui um grande despertamento religioso e que tem a ver com não apenas o plano da redenção que o Senhor nos oferece e que foi trabalhado e que foi estudado pela Trindade ainda antes da fundação do mundo e que tem a ver com a morte de Jesus e com a possibilidade de graça que Ele nos oferece, mas, em particular, aqui com a proclamação da vinda de Jesus, que é particularmente enfatizada aqui neste capítulo 14 de Apocalipse e que precede depois todas as 3 mensagens angélicas que nós haveremos de estudar nas próximas lições. E eu penso que é importante referir este pormenor, porquê? Porque, efetivamente, esta mensagem, não apenas de graça da morte de Jesus, mas, sobretudo, esta mensagem da segunda vinda de Jesus, da volta de Jesus, ela é importante em 3 aspectos. Ou, para mim, nestes 3 aspectos, e tu já poderás falar também. Primeiro, é porque esta mensagem de proclamação da segunda volta de Jesus, ela é para nós o aspecto que nos dá que nos confere a nossa identidade enquanto cristãos adventistas do 7º dia. É aqui que radica não apenas a nossa identidade enquanto origem, enquanto início de igreja, de instituição, de organização, particularmente formada depois do grande desapontamento de 1844, mas, para além desta identidade que é conferida por este Evangelho, há aqui também um segundo sentido que é o de missão, não é? E que também está inscrito na nossa, digamos, impressão digital enquanto adventistas do 7º dia. Ou seja, nós somos também chamados a participar deste ministério e desta tarefa, desta responsabilidade de não apenas aceitar esta segunda vinda de Jesus, mas de nos podermos envolver nesta missão de podermos falar aos outros e de levar aos outros esta mensagem de que Jesus vai voltar. E depois um terceiro aspecto que eu acho muito importante é que, para além da questão da identidade e para além da questão da missão, há aqui uma questão também o desafio que nos é colocado neste apelo, neste versário, é também um convite à nossa decisão. E o convite a esta decisão é: o que é que nós fazemos com este Evangelho? Nós vamos aceitá-lo ou nós vamos decliná-lo? Porque nós sabemos que ao longo da história foi assim. Muitos aceitaram Jesus, muitos rejeitaram, não é? Uhum. E por isso, aqui nesta implicação, não é só nós podermos falar aos outros de Jesus. Para poder implicar nesta missão, eu tenho primeiro também que aceitar, de facto, de que estou livre pela graça de Jesus e que também que Jesus vai voltar. E, portanto, eu diria que, em jeito de introdução, temos aqui estas 3 premissas ou estes 3 pressupostos. O Evangelho é aquilo que nos dá identidade, é aquilo que nos confere também o espírito de missão, atribui-nos esta responsabilidade e depois coloca-nos aqui este desafio enorme de podermos aceitar ou não aceitar este convite que nos é feito. Da forma como tu colocaste, até quase poderíamos colocar a aceitação em primeiro lugar. Ainda antes, sim. Porque, efetivamente, é quando eu aceito o convite que eu me torno identitário com o projeto e desejo participar nesse mesmo projeto. Acaba por funcionar de uma forma ou de outra. E este é um desafio que é marcante. Eu, quando revi a lição para falar aqui, estava-me a lembrar de uma história que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, num orfanato na Polónia, onde um rabi foi lá ver quantas crianças judias lá existia, porque tinham sido colocados nomes que não eram os tradicionais
judaicos para não serem identificadas e não irem para campos de concentração. E o regente daquele espaço dizia, mas não, eu aqui pelos nomes, pelos registros, não tenho ninguém. E ele entrou no espaço das crianças mais pequenas, que rondavam entre os 3 e os 5 anos, e no dormitório grande, que era uma sala grande com 20 ou 30 crianças, ele iniciou a recitar o Shema, que quando é recitado junto de qualquer israelita, uma mão é colocada na testa e a outra mão é colocada no ar. E quando ele começa a recitar, estas crianças que não tinham contacto com ninguém da família, alguns deles já há cerca de 2 anos, uma por outra, nos seus berços já a dormir, com pouca luminosidade, começou-se a ver as mãozinhas no ar daqueles que reconheceram esta oração cantada dos israelitas. E juntando aos 3 aspectos que tu fizeste aqui referência, é essa a nossa identidade. Nós, crianças ou adultos, crianças na fé, claro está, ou adultos na igreja, quando esta mensagem de Apocalipse 14:6 é recitada, ela deve-nos fazer quase levantar a mão, como quem diz, eu estou aqui, eu quero ser participante dessa missão, eu já aceitei. E era isto que eu estava a fazer a reflexão, que se enquadra perfeitamente nos 3 tópicos que tu precisamente aqui elencaste. Quando nós nos sentimos identificados, quando nós nos sentimos parte integrante de algo maior do que nós próprios, fazemos parte de uma coisa que é muito mais importante, então nós sentimos o desejo de fazer E deixa-me acrescentar só outro pormenor que eu achei bastante importante, é que repara que esta mensagem, apesar do verso dizer que eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e que tinha o Evangelho eterno, não são os anjos que estão comissionados, na verdade, para poder falar sobre este advento e sobre a volta de Jesus. Somos nós. Mas 2 coisas importantes. Primeiro, é que nós não estamos sozinhos nesta missão. Os anjos, da mesma forma que nós vemos vários episódios ao longo da Bíblia, que em diferentes momentos a presença destes seres celestiais estiveram lá para apoiar, para ajudar em determinadas missões que foram fulcrais. Então, nós não estamos sozinhos nesta missão, nós temos os anjos a acompanharem-nos. E depois também, um outro pormenor é que, precisamente porque são anjos, são seres celestiais, são criaturas, é certo, mas que ao serem mensageiros vindos do céu, como que nos dizem que, de alguma forma, nós temos aqui uma mensagem muito séria e nos dão alguma noção nos investem de autoridade e que esta missão ela não é de menos importância. Ela é uma missão de alto nível, por assim dizer, e por isso nós devemos estar gratos a Deus por fazer parte desta missão, porque na verdade Deus não precisaria de nós para a poder executar. É verdade. Não é? Mas precisamente porque ela nos é trazida aqui por um anjo, significa que ela vem do céu diretamente e por isso nós devemos recebê-la de bom grado e com este espírito de devoção e de trabalho na obra. E essa imagem ainda tem o voar pelo meio do céu. Quer dizer que a transmissão desta informação deve acontecer rápido. Nós vivemos agora na era da tecnologia e nós sabemos que se eu enviar daqui uma mensagem, ela é recebida na Austrália muito poucos segundos depois e é qualquer coisa deste género que suscita. E nós sabemos, e já fazendo um pouquinho a transição e a passagem para a parte da lição de domingo, esta imagem de anjo que aqui está, como tu disseste e bem, está associado profeticamente a anjo, sinónimo de mensageiro. Há uma mensagem para transmitir. E esta figura, embora diga um anjo, este anjo são todos aqueles que aceitaram a mensagem e que a querem transmitir. Faz parte do processo dos 3 pontos que tu focaste anteriormente. E muitas das vezes nós deixamos-nos espantar, deslumbrar,
ressentir, retrair. Todos estes termos são possíveis quando se lê o livro do Apocalipse. É fascinante, ou é, se calhar, e permitam uma expressão, se calhar repugnante para algumas pessoas, as imagens das bestas, das feras, das imagens que são confusas, mas o que nós sabemos precisamente e aquilo que nós temos que ter em consideração, e está logo a abrir o livro do Apocalipse, os primeiros 3 versículos, que são um enquadramento, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nelas está escritas, porque o tempo está próximo. É claro que quem esteja dentro da igreja há mais alguns anos, eu posso me lembrar, eu nasci na igreja e já há mais de 40 anos que o tempo está próximo. E eu costumo fazer referência, quando eu lembro-me de uma das primeiras imagens de ajudar o meu pai a colar no vidro de trás do carro. Jesus em breve virá. Jesus em breve voltará naquele amarelo com as letras vermelhas, bastante arredondadas. E esse autocolante já não existe e esse carro já não faz parte da minha família e Jesus aparentemente ainda não veio. Agora, nós já estudámos há alguns trimestres atrás e no trimestre que acabou de concluir há 3 sábados, falámos acerca da nossa preparação, porque a nossa esperança de vida aqui, quando ela terminar, nós não teremos noção do tempo que estivemos mortos e então logo a seguir a imagem que teremos memória ou que teremos conhecimento será a volta de Jesus. Seja a volta de Jesus para nos resgatar ou seja a volta de Jesus para nos condenar à morte eterna porque nós não aceitamos os seus méritos por nós. E é aqui então que volta a nós fazer sentido, porque nunca deixou de fazer sentido em todo o tempo, em toda a história da Bíblia, começando pela história de Gênesis e agora que estamos mais focados um pouquinho no Apocalipse, este livro de esperança repleto de graça. É que dentro de todos estes aspectos proféticos, com aspectos, e porque até se utiliza o termo apocalíptico quando alguma coisa é uma catástrofe ou que nós não conseguimos explicar, etc. Não, o livro do Apocalipse não trata isso. Olha, o livro do Apocalipse é um livro que retrata a graça no meio de toda esta confusão. Eu diria que, a respeito desta lição aqui de domingo, é que o amor de Deus pelo homem é tão espetacular que Deus não quis que nós ficássemos na ignorância acerca daquilo que iria acontecer. Então, se é verdade que o homem pecou, Deus quer de forma muito explícita e muito preto no branco, por assim dizer, aquilo que vai acontecer. E quando nós lemos os primeiros versos de Apocalipse, lá está, aquilo que nós podemos retirar é exatamente isso, é que este livro serve para nos avisar daquilo que vai acontecer, para que ninguém seja apanhado de surpresa quanto aos acontecimentos futuros e para que não haja desculpas. E por isso nós até aqui nós vemos de facto o amor de Deus que não escondeu nada de nós. Ou seja, Deus ama-nos tanto que a iniciativa parte sempre dele, não é? Nós é que somos os pecadores, mas Deus é que tem a iniciativa e nós vemos isso desde o Jardim do Éden para vir até ter com o homem e intervir para nos salvar. E os versículos que tu leste, eles têm ali uma bem-aventurança, não é? Eles dizem que é feliz daquele que ler estas palavras e que as guardar para si também que as praticar. Porque esse é o grande desafio que eu também falava no início aqui do livro de Apocalipse e destas mensagens que nós temos aqui. É que haverá sempre aqueles que vão aceitar o plano da salvação e aquilo que aqui nos é oferecido, e haverá sempre aqueles que vão rejeitar e também aqueles que vão ridicularizar. E eu acho que é importante naquelas palavras que tu disseste há bocadinho. Muito não.
Todo o trabalho que às vezes até na cinematografia, os filmes de Hollywood, é feito para poder ridicularizar estes acontecimentos, são, na verdade, um plano traçado de forma muito meticulosa por Satanás para levar o homem a ter duas atitudes em relação à mensagem do Apocalipse, que são mensagens de graça, não é? Mas que são estas, que é, ou por um lado, gozar com a situação, não é? E achar que isto é tudo uma palhaçada, que é tudo uma brincadeira, ou então ter uma atitude de medo também, não é? E medo no sentido de facto aqui de pânico quase com aquilo que vai acontecer, ou então de achar que eu sou tão pecador e não tenho, por ser tão pecador e tão ímpio, não tenho possibilidade de ter acesso à salvação que Deus oferece. Ou se me permitires ainda acrescentar um outro ponto, que é, isto é tão assustador, mas ao mesmo tempo tão longínquo, que não Também. é para ler agora. Exato. Eu quero ser um cristão, mas eu não quero ter que me esforçar para compreender o que Deus quer dizer através desta profecia. Não é o tema hoje, mas já fica aqui. É assim, todos aqueles que são cristãos, Deus diz que deu precisamente a profecia aos seus filhos para estarem avisados daquilo que aconteceria. E se Ele me dá os avisos e eu deliberadamente não quero ter contacto com eles, depois não posso ser tido como escusado ou desculpado quando for apanhado de surpresa, quando o noivo chegar, e esse é um termo que provavelmente ao longo das lições nós vamos utilizar, e aqui podemos pegar nas parábolas das virgens, etc., porque umas estavam prontas para ir com o noivo e outras já não tinham conteúdo de azeite suficiente. Sim, o Senhor dá a sua profecia, mas Ele tem os textos em que Ele diz que não fará coisa alguma sem que os seus filhos tenham conhecimento do que é que está projetado futuramente. Precisamente porque há mensagens tão fortes e tão desafiantes, mas sempre imbuídas desta graça que tu estavas aqui a fazer referência, para que no momento em que eu possa por momentos ficar assombrado, logo eu me possa lembrar, bem, eu já sabia que isto ia acontecer. E eu já sei que Deus me vai dar força para poder superar esta dificuldade. E depois há aqui um outro pormenor que eu acho bastante interessante também, neste capítulo 14, é que, repara que o capítulo 14 vem, e a apresentação deste Evangelho eterno, destas boas novas, elas surgem na sequência de alguns episódios onde nós vemos aqui que existe, ou que vai existir uma sucessão de alguns acontecimentos que vão pôr em causa o povo de Deus, não é? Onde vão ser perseguidos, onde vão ser maltratados. Mas repara que aqui o capítulo 14 começa um pouquinho antes do versículo 6, que é o nosso verso áureo. O capítulo 14 descreve aqui a forma como tudo isto vai acabar, não é? Ou seja, no fundo a meio do livro do Apocalipse, e depois de uma sucessão de eventos mais negativos, há como que aqui um bálsamo, por assim dizer, não é? Há aqui uma promessa de Deus, uma certeza de Deus, onde fala aqui do Cordeiro e fala do Monte de Sião, que normalmente é associado aqui também ao céu. Ou seja, a promessa realmente de que depois de tudo aquilo que vai acontecer, que não é necessariamente aqui hoje o conteúdo da nossa lição, vocês tenham a certeza absoluta que eu vou voltar e que vocês vão viver comigo no céu. E aqui nós podemos ver também, de certa forma, aquilo de que a Bíblia toda fala, que é sempre a presença junta, uma coisa à par da outra, que é o amor, a justiça de Deus, mas também o seu amor e a sua misericórdia. Essa é a forma, para quem gosta de estudar a literatura e para quem gosta de perceber a forma da escrita dos próprios salmos,
nós quase podemos dizer que o Apocalipse está escrito à semelhança dos Salmos. Porque começa com uma progressão, com a apresentação do livro e a evolução acerca Um panorama da história da Igreja da progressão dos 7 momentos da história da Igreja, para depois o agravamento e depois temos os sinais das trombetas, dos selos, etc, etc, etc. E quando nós já estamos a ter um panorama negro da história e preocupante, e ao perceber e ao entender a profecia ficamos preocupados, acontece precisamente isso. É que naquele ponto surge então calma. Tudo isto vai acontecer, está previsto, mas sim, eu vou vir, eu vou resgatar os filhos. Mas, depois faz nova pausa. Exato. Mas, antes que isso aconteça, é necessário que vocês que ainda aí estão, deem uma colaboração a proclamar este Evangelho. Então volta aqui à lição. E sem avançar muito, é assim, mas vocês que vão proclamar o Evangelho e fazer os avisos e preocupar as pessoas que saiam daquele espaço ou não tomem o sinal da besta, etc, etc. Vamos falar provavelmente futuramente. Mas antes que eu venha e que vocês concluam esse trabalho, então vão acontecer vários acontecimentos. E então a partir do versículo, do resto do capítulo 14 e até lá próximo ao capítulo 20, porque depois já 21, fala de Nova 22, Jerusalém, já do novo regressa céu. outra vez a essa parte, faz novamente uma subida. Mas este é o aspecto quase poético. E é aqui que, quando nós percebemos a escrita da Bíblia e esta mensagem profética, podemos, paradoxalmente, e aqui o início da lição de domingo que chama a esta atenção, que há quase tantas pessoas que se desligam e tornam mística a leitura do Apocalipse, como alguns que gostam dela e a compreendem. Mas este Apocalipse, que noutra linguagem quer dizer revelação, é uma revelação quase poética, porque tem os seus próprios patamares de entendimento, quase, se me permitirem, e quem for um bocadinho mais dado à literatura, que me perdoe se achar que a comparação não é a mais correta, mas é quase como os sonetos. Termina um soneto em Apocalipse 14 e, a partir daí, temos o outro segundo soneto até ao final do livro do Apocalipse, que tem todas as suas progressões e, se eu puder dizer, há uma preparação um bocadinho mais suave nesta primeira parte, para nos preparar, e depois destas mensagens, como as 3 grandes mensagens cósmicas que nós estamos a estudar, então depois de nós estarmos preparados para elas, a explicação vai ser um bocadinho mais nua, mais crua, mais dolorosa. E a lição adverte-nos exatamente para isto, de que o conhecimento e a aceitação deste Evangelho é o requisito ou é a premissa para nós podermos compreender depois tudo o que vem a seguir. De alguma forma é aquilo que nos vai, de alguma forma, proteger e salvaguardar em relação depois ao conteúdo das 3 mensagens angélicas. Okay? Agora, passando um bocadinho à frente, mais rapidamente. E tanto a lição de segunda como terça-feira, elas estão, digamos, o conteúdo é algo transversal. Entramos aqui propriamente no conteúdo deste Evangelho, não é? Ou seja, tentar perceber aqui em que é que consiste este Evangelho. Já percebemos de onde é que ele vem, já percebemos aqui qual é a implicação dele ou a importância dele neste processo, mas em que é que consiste este Evangelho eterno? Eu há bocadinho comecei por dizer que, na verdade, ele não é um Evangelho novo. Ele é um comunicado de Deus ao homem e não é mais do que um plano de redenção traçado por Deus, desde antes da fundação do mundo, para poder redimir o ser humano e poder voltar ao estado inicial em que Deus o criou antes de haver pecado, não é? Agora, porque
Porque é que este Evangelho é eterno? A lição aqui também nos faz esta menção. Este é o aspecto que é importantíssimo e, se me permitires, voltamos, embora seja anterior a isso, voltamos outra vez ao Shema, a este chamado. Esta chamada de atenção que era: ouve, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, ouve, eu sou o único Deus. E é transversal ao longo de toda a história da humanidade Deus nos alertar constantemente para este facto, que é: ouve, ó Manuel, eu sou o único Deus. Tu não tens, se não me aceitares, o teu destino é a tua esperança de vida que tu tens na terra enquanto ser mortal. Senão não tens parte ou relação comigo. Ou aceitas aquilo que foi projetado, e aqui já entrando naquela parte que tu tens, que é na criação do homem livre, não robótico, que pudesse fazer as suas escolhas, ainda que pudessem ser mais escolhas, e prevendo Deus que nós poderíamos escolher mal, já existia um projeto de resgate. E um projeto de resgate que implicava um envolvimento direto de todas as pessoas da divindade e a aceitação individual de cada ser humano. E a beldade e aquilo que, muito resumidamente, mas com uma extraordinária beleza, a lição de segunda e um pouquinho da terça-feira nos estão a dizer, é que Jesus voltaria a fazer tudo, ou faria tudo, ainda que existisse e que soubesse ou que previsse que apenas uma pessoa iria aceitar esse mesmo desafio. Então o desafio que existe para quem nos ouve e para quem nos acompanha é: ainda que fosses tu só a aceitar, Jesus estava disponível a fazer esse sacrifício. É claro que a própria Bíblia dá-nos a conhecer ao longo de toda a história que fala-nos de um constante remanescente. Face ao grande grosso da população mundial, em todas as épocas da história, é apenas um pequeno grupo que está disponível a aceitar a morte de Jesus por eles e se arrepender e voltar a religar, esse é o nome da religião, a religar com Deus. Deixa-me só acrescentar também aqui um outro aspecto que eu achei interessante quando estava a estudar a lição, é de que este Evangelho ele é eterno, em primeiro lugar, porque ele emana do seu autor, que também é eterno. E Deus, que é eterno, ele é também imutável. A Bíblia diz que o Deus de hoje é o Deus de ontem e o Deus da amanhã, Deus não muda, não é? É o Deus de todos os anos e de todos os séculos. E aquilo que eu achei aqui de mais significativo é que o Deus que me vem falar nestes últimos tempos, em particular para a necessidade de eu falar acerca de Jesus aos outros, em particular depois do grande desapontamento e deste período profético final, é o mesmo Deus de amor, o Deus que me quer salvar hoje e que quer salvar as pessoas que comigo à minha volta vivem. É o mesmo Deus que foi ter com Adão e Eva, perguntando onde é que eles estavam e porque é que eles estavam a esconder dele, que teve esta iniciativa para poder de reaproximação e de reatar a relação que havia sido quebrada. Foi o mesmo Deus que se preocupou com a humanidade e que, através de uma arca, quis salvar a humanidade do seu juízo e de um dilúvio. É o mesmo Deus que através de Isaac, procurou demonstrar ou tipificar o seu próprio sacrifício, dizendo, atenção, que há de vir um Salvador. Foi o mesmo Salvador ou é o mesmo Deus que, quando David peca, envia um profeta alguém até ele para o poder chamar a atenção e dizer: olha, calma, refaz a tua vida, pensa naquilo que estás a fazer e refaz a tua vida e coloca-a de acordo com as orientações de Deus. É o mesmo Deus que nós encontramos em Isaías, quando profetiza acerca do nascimento de Jesus, em Isaías 53.
E é o mesmo Deus que nos ama tanto que tomou a forma humana e deixando o seu reino, deixando o seu trono, deixando tudo o que de bom havia, não se importou de tomar a forma humana para me vir salvar. Então, eu acho que isto é extraordinário porque nos permite ver, de facto, aqui esta misericórdia e esta bondade de Deus que é inexcedível e que Satanás faz questão de nos levar, como eu dizia há pouquinho, ou a ter medo, porque eu sou tão ímpio que não sou merecedora desta graça de Deus. E a lição aqui falava exatamente para irmos buscar em Coríntios, em Romanos, não é? Como é que este Evangelho, como é que ele aqui é apresentado, e nós lá vemos que este Evangelho resumidamente, consiste na morte e na ressurreição de Jesus, consiste no facto de que eu, apesar de ser pecadora, Ele me justifica, ou seja, Ele torna-me limpo dos meus pecados através da graça que Ele me oferece, ou seja, os meus pecados, eles são apagados, eles são remidos pelo sangue de Jesus, só preciso fazer uma coisa, que é aceitar. E nós vemos que, ao longo de alguns episódios que eu fui falando, vimos pessoas, sim, que o aceitaram, mas também vimos muitas pessoas que negaram este convite, esta aceitação. Apenas Noé e a sua família entraram na arca, e todo o resto morreu, e muitas outras que, apesar do convite que tiveram, não aceitaram isto. Porque ao longo de toda a história, e uma vez que estavas a falar de Noé, logo nas gerações a seguir foi construída a Torre de Babel para as pessoas se quererem tornar independentes novamente do próprio Deus. E a chamada de atenção aqui no fundo da lição de segunda-feira chama precisamente a isto. Será de admirar então que a salvação seja pela fé e sem obras da lei? É assim, não existe nada que me possa posicionar no mesmo patamar de Deus. E sempre que eu entender isso, e eu já fiz referência em lições anteriores, sempre que eu entender isso, não é um pensamento divino. Porque o único que se quis posicionar no mesmo patamar de Deus foi o próprio Satanás. E quis estar no direito de poder negociar diretamente, de igual para igual com Deus, o ser criado juntamente com o Criador. Não é possível. E aí voltamos. Ouve, ó Israel, eu sou o único Deus. Eu sou a única via de tu teres acesso à salvação. Sem mim, tu estás completamente destruído. E aqui a lição de diz-nos, chama-nos precisamente a atenção. Deus veio ao nosso encontro, nós ainda éramos pecadores. Ele ofereceu a sua vida, viveu aqui na terra durante 33 anos e meio, foi morto, foi sepultado, foi morto, e já agora só relembrar que nunca é demais, foi morto a morte eterna. Ok? As duas mortes ele de uma vez sofreu. A morte que nós tínhamos direito, que é a morte eterna, foi essa que Jesus morreu. Não foi a primeira morte, o primeiro sono, foi o segundo. Mas pelo poder, pelo seu próprio poder, ressuscitou e neste momento está na segunda fase do processo, que é avaliar quem aceita ou quem não aceita esse mesmo sacrifício. Começando desde Adão e Eva, até ao último homem que nascer, ou mulher, que nascer nesta terra. E é através dele. Porque nem aos anjos foi autorizado virem à terra para se oferecerem e morrer pela humanidade. Por isso, se os anjos que não pecaram não podem fazer esse processo, nós, pelos nossos próprios e todo e qualquer meio imaginável e tradicionalmente conhecido na sociedade, não nos podemos chegar a Deus com justiça própria, porque somos injustos. Mas Deus ofereceu-se e está em causa aceitas? Por isso é que quando nós fazemos a pergunta quando é que este plano, quando é que este Evangelho foi traçado, nos é dito que este plano de salvação foi pensado antes da criação e do pecado. Mas então nós podemos contra-argumentar, não é? Pode-nos surgir aqui uma pergunta. Então, mas se ele foi pensado, se ele foi arquitetado antes da criação do mundo e antes do pecado,
Sabendo Deus, na sua omnisciência, que o homem ia pecar, porque é que então ele permitiu que isto tivesse acontecido? Não é? E nós também já estudamos, na lição do trimestre passado, falámos logo no início, creio eu, falámos um pouquinho acerca disto. Isso não poderia nunca acontecer, porque Deus, na sua essência, Deus, na sua natureza, é amor, e amor significa liberdade e significa escolha, como tu estavas a dizer. Significa que Deus me outorga a possibilidade de eu poder aceitar de graça, não fazendo qualquer obra pela minha justiça para poder merecer este dom, ou recusar ou rejeitar este dom que me é dado através do plano da salvação. Então, a lição de aqui também nos adverte para esta questão de que o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão, mas foi a revelação do mistério encoberto desde os tempos eternos. Nem posterior e, em particular, nem desenhado à pressa, como para desenrascar uma solução de última hora. Não, era consistente, estava bem definido, estava projetado, e a lição não faz referência a isso. Mas o próprio Satanás não sabia da sua existência. Ainda que ele tivesse pecado, etc., etc., ele levou a humanidade a pecar como, já que eu não posso agredir diretamente o próprio Deus, que é o Criador, e eu não consigo, então eu vou agredir magoando através do magoar da sua criação. E isto é aquilo que Satanás procurou, mas ele achava que a solução seria irremediável e que, ao ser irremediável, Deus não teria outra solução para resgatar a humanidade senão absolvê-lo a ele, sem que fosse cumprida a justiça. Mas é aqui a parte que tu estavas a dizer. Deus é amor, permite-nos a liberdade, mas nós somos livres, mas Deus é justo também. Tu tens que assumir as consequências da tua escolha. Depois de assumires as consequências, vais ter que viver com elas. E a única alternativa depois de pecar, ok, se tu te arrependeres, eu sofro as consequências por ti. E é aqui a espetacularidade do plano da salvação. Que é tu, se calhar, de uma forma corrompida pelo pecado, pela tradição, pelo meio envolvente, pecado social que te levou a tal, não sei o quê, ok, mas alguém tem que morrer. E eu amo-te tanto que eu posso pagar o preço por ti. Aceitas? E esta é a espetacularidade. E é aqui que entramos na lição de quarta-feira, que é, quando eu tenho uma oferta destas, voltando à questão da identidade no início, é suposto eu ficar de tal forma empolgado, excitado, sei lá, eu não sei qual é o adjetivo mais correto, que eu quero partilhar isto. Porque é a mesma coisa que acontece se eu estiver junto de um colega e alguém tiver a comentar que tem um problema com o seu carro e eu tenho um mecânico que é exatamente da minha confiança em resolver um problema semelhante, aquilo que eu lhe vou dizer logo, olha, eu não sei onde é que tu estás a pensar ir, mas se fores a tal parte, o teu problema vai ser resolvido. Este é aquilo que acontece. Eu não sei como é que tu estás a pensar resolver a questão do teu pecado e do teu futuro, mas a única coisa que eu sei é que a única solução para este problema está com Jesus. E é Ele a única solução. Houve. O único Deus é aquele. Não existe o bem que está dentro de ti, nós temos o equilíbrio entre o bem e o mal dentro de nós, ou se focarmos muito na natureza. Não, a natureza tem muitas coisas boas, mas ela não é Deus, ela foi criada também por Deus. E então nós temos que nos focar, e é quando nós nos sentimos contagiados por este amor, que então entra a outra parte, em Mateus, que Jesus diz, e que é semelhante a esta mensagem cósmica, que é: ide, fazei discípulos, ensinando-lhe todas as coisas, e finalmente, até que eu venha. Porque todas as pessoas têm um determinado período de tempo da sua esperança de vida para se porem em conformidade com o desígnio de Deus. Para que quando o seu nome for lido,
então Deus possa assumir a sua culpa e ele possa ser absolvido. E então é todo o mundo. Sim. E temos que nos mexer. Sim, eu dizia no início que Deus não precisaria de nós, em rigor, para concluir esta obra e esta missão, não é? Mas lembrei-me, quando estava a ler esta lição de quarta-feira, lembrei-me do capítulo 15 de João e do versículo 16, onde Deus diz que não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu primeiramente a nós. Eu vos nomeei, mas não diz só isso, não fica por aqui. Dá-nos depois uma missão. Eu nomeei-vos para este ministério, para que vades e para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, esta missão, ela tem aqui esta dupla, tem aqui esta particularidade, ou esta dupla faceta. Primeiro, é que Deus escolheu-me, e isto é um privilégio que eu devo assumir, e eu devo ficar feliz, devo exultar. Faz parte de alguma coisa maior do que eu. Exatamente. Aliás, nós gostamos hoje em dia, não é, no mundo profissional, quando alguém nos nomeia para alguma coisa, nós sentimos-nos de alguma forma inchados e, não é, e sentimos-nos importantes. E era assim que nós nos deveríamos sentir quando lemos estas palavras, não é? Porque isto é um privilégio que de facto, nos deve fazer sentir pessoas especiais. Mas depois tem aqui a outra face da moeda, é que há aqui há uma implicação, há aqui uma responsabilidade, que é essa que tu estavas a falar, é que eu não devo ficar com esta relação que eu tenho de pai e filho, comigo e com Deus, mas esta relação ela tem que ser extravasada e ela tem que ser partilhada e contada aos outros. E aos outros, como diz a lição, é a todos, não é só a alguns. Eu não tenho que fazer acessão de pessoas, nem tenho que pensar que umas são mais merecedoras do que outras, porque isso não me compete a mim fazê-lo. Porque é o Espírito Santo, eu vou apenas ser um instrumento e uma ferramenta de Deus para a sua mensagem, mas depois quem toca o coração, quem faz com que a pessoa se possa render aos pés de Jesus, isso é obra do Espírito Santo, isso não é obra minha. A minha parte é esta, é eu falar. E depois o Espírito Santo fará o resto. E é por isso que a lição aqui nos fala acerca disso e nos fala também exatamente acerca deste movimento missionário que no final dos tempos, mas também no início da nossa igreja, enquanto organização, deste movimento missionário que foi iniciado e que deve ser completado por cada um de nós. Porque se na altura existia o vigor, existia a alegria, existia e muitas vezes sem os recursos que nós hoje temos à nossa disposição, quanto mais nós hoje não devíamos estar imbuídos desta garra, não é? Que estes arautos do Evangelho, que estes primeiros evangelistas do nosso movimento tiveram. Eu, apesar de já saber a história deste John Andrews, ao ler a lição eu sinto-me sempre pequenino. E tem aqui a questão, porque é que um homem tão válido foi para estes sítios onde não havia nada. Mas se nós formos a ver, quando nós vemos aqui que ele sabia de cor o Novo Testamento e grande parte do Velho, podemos comparar com o apóstolo Paulo, que sabia toda a escritura de então, que era o Velho Testamento, de cor, e ele consegue fazer precisamente a ligação do Evangelho com o Antigo Testamento. Quando existem algumas pessoas na crença que só valorizam o que está no Velho porque acham que não liga com o Novo Testamento, Paulo tem a habilidade académica, como John Andrews, que é uma pessoa altamente diferenciada,
Ele tem precisamente esta habilidade académica de conseguir fazer a ponte deste Evangelho eterno, desde o Gênesis até aos escritos dele, que alguns foram ainda redigidos depois da sua morte, e é qualquer coisa que nos pode deixar, às vezes, um bocadinho envergonhados, porque na época em que nós estamos, começando pelas línguas, eu tento falar bem o português e depois dar uns toques em mais 2 línguas, ok? Este homem falava fluentemente 7 línguas e essa foi uma das razões porque ele foi escolhido para vir para a Europa, ok? Mas depois, além de tudo isso, para além de toda a sua eloquência, ele sabia o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, ele conseguia recitá-los, ok? É aquela situação que nós sabemos ao longo da história e que o Apocalipse nos previne disso, que vai haver um momento em que eu não tenho a Bíblia e aquilo que eu souber vai-me ser útil. Ele sabia o Novo Testamento todo. Ele podia reescrevê-lo todo outra vez. E isto é qualquer coisa de extraordinário. E então, esta energia que tu fazias referência, este empolgamento, tem que surgir novamente. E nós temos que nos sentir tão implicados nesta tarefa, se me permitirem, quase como um soldado em missão numa comissão exterior da segurança, como acontecem com os portugueses na República Centro-Africana, ou como adepto da seleção, que é assim, ele se estiver a fazer barulho no estádio, ele não marca golos, está à espera que o Cristiano Ronaldo ou outro vá marcar. Olha, e deixa-me dizer, a propósito desse vigor, eu estava a ler um bocadinho do Grande Conflito, onde a senhora White descreve exatamente um bocadinho deste movimento missionário e de pessoas que foram muito importantes para espalhar a mensagem de Cristo. E houve uma passagem breve onde ela fala que me deixou bastante impressionada, onde ela falava que a certa altura, por causa das perseguições que existiam, século XVII, século XVIII, das várias perseguições, onde muitas pessoas que falavam em nome de Deus eram mortas ou eram presas, feitas prisioneiras, as crianças assumiam esta missão e, precisamente porque a lei na altura não impedia que estas crianças falassem, então estas crianças, a voz delas, quando falavam acerca da mensagem de Cristo, ela diz que a voz destas crianças transformava-se por completo e elas falavam com vigor, era aqui que eu queria chegar, com vigor, com entusiasmo e mas com a responsabilidade, e abriam a boca e falavam exatamente destas mensagens angélicas, deste juízo que havia de vir, chamando a atenção das pessoas para se preparar. O que quer dizer que o Evangelho eterno, ele é para todos, mas ele também deve implicar todos. Ou seja, não é coisa apenas de mulher, de homem, de ancião, de velho. Todos devem estar implicados, desde a mais tenra criança, nesta missão. Porque às vezes, as crianças muitas das vezes têm muito mais, conseguem ter pela sua pureza, pela sua sinceridade, pela sua honestidade, elas conseguem levar avante e concretizar esta mensagem muito melhor e ter uma eficácia muito melhor e muito mais abrangente do que nós adultos. E isto deve ser também uma fonte de reflexão para nós hoje, aqui na Igreja. Sim, não é? Jesus chamou a atenção que, se vocês quiserem salvar, tem que ser como um crianças. destes meus pequeninos. E quando nós formos como um destes pequeninos, já quase a terminar a lição, seremos como é o trecho que Ellen White aqui escreve, que servo de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. E estas advertências. E eu achei particularmente com o rosto iluminado e a resplandecer. Isto aconteceu registado na Bíblia quando Moisés esteve no monte durante 40 dias na presença do Senhor. Que tal a presença
que o povo teve medo pelo seu rosto resplandecente. Isto só vai acontecer quando nós, individualmente e em conjunto, como igreja, estivermos unidos com Deus em oração e estivermos disponíveis para aceitar ser as suas ferramentas para participar neste projeto. E aí sim, aquela parte que tu fizeste referência tem duas facetas. É que enquanto eu estiver envolvido no projeto, na obra, eu estou focado naquele projeto e não tenho a mente livre para ser tentado, porque eu tenho um objetivo e estou focado. E então estou a ser abençoado e mantido. E enquanto eu estiver a ser abençoado e mantido e envolvido na obra através de mim, então, e deste resplendor, o Senhor pode tocar o coração daqueles que me são próximos. E é, voltando outra vez àquilo que estavas a dizer, sim, todas as pessoas de todos os nichos sociais, de todos os estratos económicos, de todas as faixas etárias, tocam uma franja específica da sociedade. Por isso, então, todos somos necessários para fazer voar este anjo com esta mensagem especial do Evangelho eterno. E eu só queria terminar com: será pregado este Evangelho. Jesus faz questão de fazer referência que é este. Não há uma adaptação, uma falha de tradução. Este é como eu o apresentei a Adão e Eva, que percorreu todos os pais da fé, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e todo o tempo dos juízes, das crónicas dos reis, e chegou até ao tempo de Jesus, e que Jesus passou aos discípulos e dos discípulos aos apóstolos e todos os 7 períodos da Igreja que são então apresentados. Este é o Evangelho eterno, porque, como tu disseste, Deus é eterno e concebeu como representação do seu caráter e o infinito amor por nós, baseado também na sua justiça, e Ele não vai mudar em nada. E é esta a parte que me deixa um pouco arrepiado com a responsabilidade que é: eu sei, tu sabes, quem está desse lado também já sabe. O que é que a gente vai fazer? Vamos? E vamos terminar. E vamos terminar. E acho que neste momento não existem outras palavras, mas senão o convite para que curvem as vossas cabeças para podermos orar. Ó querido e bom Pai, muitas graças nós te damos por este Evangelho eterno que colocaste à nossa disposição antes que ainda houvéssemos pecado. Vieste ao nosso encontro depois de nós já termos pecado, para nos recordar que este projeto de salvação e de religar a humanidade contigo de forma individual pode ser restabelecida assim nós desejemos arrepender-nos e aceitar a morte de Jesus por cada um de nós. Por isso, ó querido Pai, toca-nos os nossos corações. Desperta-nos, em primeiro lugar, para confirmar essa aceitação no nosso coração e, em segundo lugar, para nos dares o fulgor e o brilho necessário para podermos partilhar esta mensagem com outros. Para que assim, quando toda a mensagem estiver partilhada, quando toda a humanidade puder fazer a sua escolha, possa terminar a história desta terra e tu possas voltar para nos resgatar. É este o meu anseio, o meu desejo e o meu pedido para cada um de nós esta manhã. Isto te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado. Bom sábado. Fiquem já para o culto a seguir. E se tiverem alguma dúvida, coloquem na caixinha de texto que nós vamos responder.